A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 29, versículos do 1 ao 9. Jacó encontra-se com Raquel. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis que um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-las no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Respondeu: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ides apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, lhes demos de beber. Falava-lhe ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia dos namorados. E esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos mostra o encontro de 2 namorados eternos, Jacó e Raquel. Eles se encontraram num poço ou numa fonte de água. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, a fonte do amor. A fonte do amor. Quem não conhece a história de Jacó e Raquel? Sabemos muito bem que Jacó saiu fugido da sua casa porque ele havia enganado o seu irmão Esaú e o seu pai cego, Isaac, e ele teve que fugir. E então, naquela jornada de fuga, ele que foge para a casa do seu tio Labão, no meio do caminho, ele com sede vai até aquele poço ou até aquela fonte de água, sedento, e ali ele tem o seu encontro com Raquel, a mulher que ele muito amou. O que essa história pode nos ensinar? Você que está à procura do seu namorado ou da sua namorada, você que ainda é jovem, você também que já é marido, como eu, você que é esposa e quer ter a felicidade ou manter a sua felicidade. Sem amor, nada é possível, mas com amor tudo é possível. Mas aonde encontrar o verdadeiro amor? Qual é a fonte do verdadeiro amor? Naquela fonte, naquele poço, Jacó encontrou o seu verdadeiro amor. Sim. Na fonte do amor, Jacó se encontrou com Raquel num encontro preparado por Deus. Às vezes, as pessoas perguntam qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo de um casamento bem-sucedido? Qual é o segredo de um namoro eterno? Irmãos, olha essa história. Aquele encontro não foi casual. Aquele homem sedento, aquele homem angustiado, longe da sua casa, ele vai encontrar
justamente o amor da sua vida naquele poço. Mas Deus já certamente estava preparando aquele encontro que se deu no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Nada é por acaso. Nós somos presbiterianos e muitas vezes nós falamos e batemos muito na tecla da predestinação, que Deus nos escolheu para sermos salvos, mas Deus, além de nos escolher para a nossa salvação e para termos a vida eterna, Ele também nos escolhe. Ele nos escolheu também para assumirmos uma posição dentro da igreja, por exemplo. Eu sou pastor, não sou pastor porque quis ser pastor, mas por atender um chamado de Deus. A mesma coisa é o presbítero, o diácono, o missionário, a missionária. Deus chama e nos chama para dar frutos. Frutos na obra de Deus, mas também frutos na família e frutos do casamento. E Deus, Ele escolhe, Ele prepara a pessoa certa. Isso desde o início da humanidade, quando Deus, daquela costela, fez uma mulher para Adão, que procurava no paraíso uma companheira e não achava, até que ele viu a bênção de Deus quando acordou daquele sono e achou a mulher da sua vida, carne da sua carne, osso dos seus ossos. E aí ele pôde encontrar a sua esposa, a mulher que Deus lhe deu, como ele próprio diz. E assim também é para você, jovem, que está à procura da companheira certa, para você, moça, que está à procura do rapaz certo. Deus já tem um plano para a sua vida. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolhe, um para o outro, porque o que Deus uniu, nem o homem nem ninguém pode separar. Quando Deus une, há o verdadeiro amor e se dá um encontro no tempo certo e no lugar certo, com as pessoas certas. Pode ter certeza disso. Eu falo por mim mesmo. Eu já casei mais maduro. Cada um tem o tempo certo para casar. Tem gente que está preparado para casar aos 18 anos. Tem gente que com 30 não está preparado. Mas Deus preparou no tempo certo a pessoa certa para mim. E a minha esposa também já não era tão nova, mas ela já estava preparada para mim desde a fundação do mundo. Deus já sabia a mulher certa para me suportar, para me aguentar, porque o amor tudo suporta. Deus sabia que aquela mulher era a mulher preparada, não só para mim, como também para toda a minha família e também para o ministério que Deus me chamou. Deus faz tudo certo. Então você não precisa ficar preocupado nem ansioso com coisa alguma. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus tem a pessoa certa no tempo certo. É o que nós vemos nessa fonte, a fonte do amor. Jacó, um rapaz sedento, cansado, aflito, solitário, ele vai encontrar a mulher da sua vida para matar a sua sede, para suprir as suas necessidades naquele lugar. Mas caminhando um pouco mais, nós podemos observar que na fonte do amor, nós podemos ver que não havia um homem perfeito. Essa palavra é para você, moça, que está à procura do namorado perfeito. É para você até mesmo, esposa, que às vezes não está satisfeita com o seu marido porque quer que ele seja perfeito. Quer que ele seja alto, loiro, dos olhos azuis, quer que ele faça tudo para você, mas de repente ele não é aquilo que você espera. Amor, entre aspas, perfeito, só está nos filmes, nas novelas, coisa de ilusão, mas a realidade é bem outra. Você observar lá nos filmes, há lá lindas histórias de amor, mas os atores na vida real têm uma vida completamente diferente. Também nos livros, aquela moça
que espera lá que o seu sapo se torne príncipe. Às vezes, ela até casa com alguém que parece um príncipe, e depois no casamento, essa pessoa se revela um monstro muito pior do que qualquer outro monstro. Afinal de contas, os sapos não são monstros, são até úteis. Mas não existe homem perfeito. Jacó era imperfeito. Olha para você ver quantos erros ele cometeu. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão. O próprio nome Jacó significa enganador. Ele vivia uma vida ali de uma falsa esperteza. Era um homem de muitos erros. Mas mesmo assim, Deus preparou uma mulher para ele. Mas nós podemos observar que Raquel também não era perfeita. Porque na fonte do amor, você não vai encontrar uma mulher perfeita. Sim, Raquel não era uma mulher perfeita. Era uma mulher certamente trabalhadora, tinha muitas e inúmeras virtudes. Só que ela tinha um problema, ela não podia se engravidar. Ela era estéril. Ela não era perfeita. Porque naquele tempo, a mulher que não podia ter filhos passava por uma vergonha muito grande. Era um preconceito, é verdade, mas era a cultura da época. Então ela não era perfeita. Assim como também não existe mulher perfeita. Não existe mulher sem defeito. Às vezes também o rapaz está à procura da mulher perfeita. Às vezes até o homem, o marido, não vê perfeição na sua mulher. E às vezes falha. Por quê? Porque zomba, critica, fala dos defeitos da mulher. Não faça isso. Não existe mulher perfeita. Mas foi na fonte do amor que nós podemos observar que Jacó não encontrou a mulher perfeita, mas encontrou uma mulher ideal, uma mulher preparada por Deus para ele, a saber, Raquel. E por isso ele a amou. E ele amou muito Raquel. Quais eram as características da Raquel? Raquel era uma mulher trabalhadora. Aí nós pegamos lá em Provérbios 31, quando diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de muitas joias. E diz lá que a lâmpada dela nunca se apaga. Muitas vezes, a moça quer um rapaz, quer um casamento, e de repente pede até para Deus, e Deus não dá. Por quê? Porque a pessoa não está preparada para o casamento. Raquel era trabalhadora, ela era pastora, ela cuidava das ovelhas do seu pai, para depois cuidar da sua família. É interessante observar que Deus, quando chama os seus, Deus chamou Davi, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Deus chamou Moisés, ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. Por quê? Porque Deus preparou aqueles homens para que depois deles pastorearem ovelhas de outros, eles pudessem pastorear o rebanho de Deus. E Deus também preparou Raquel para Jacó, para que ela depois pudesse cuidar também, assim como cuidava das ovelhas do seu pai, para que ela pudesse cuidar da sua família. E às vezes a moça, ela quer o marido, mas ela não está preparada. Porque ela nem lava a louça da mãe, ela nem obedece o pai. Como é que ela vai estar preparada para um casamento, sendo que ela nem obedece os seus pais, nem cuida e ajuda e participa da manutenção da sua família? Então, não vai adiantar nada, moça, você ir em todos os acampamentos, conhecer de cor as piadinhas do pastor Cláudio Duarte, participar de todos os encontros de casais, se você não for uma pessoa dada ao trabalho. Até mesmo você que já é esposa, seja uma esposa como o sábio Salomão diz no livro de Provérbios, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de valor.
um valor que excede ao de finas joias, uma mulher que brilha, cuja lâmpada nunca se apaga, santificando o seu marido. Mas nós podemos observar, o mesmo acontece com Jacó. Jacó não era perfeito, mas era o marido ideal para Raquel. Por quê? Porque ele também era trabalhador. Se você observar bem, você vai ver o seguinte, que Jacó amou muito a Raquel, desde o primeiro momento que ele a viu. E ele queria conquistar esse amor. Ele queria Raquel para sua esposa, mas ele teve que trabalhar muito, ele teve que lutar muito. Diz a palavra de Deus que ele mesmo propôs a Labão, seu sogro, trabalhar 7 anos, sem salário, apenas pelo amor de Raquel. E diz a palavra de Deus que ele trabalhou esses 7 anos, e passou muito rápido, porque ele amava muito a Raquel. Depois, o sogro o enganou, e ele teve que trabalhar mais 7. Ele trabalhou 14 anos para obter essa esposa. Olha o quanto que ele trabalhou. Amor dá trabalho. Às vezes você pensa que o amor é assim, você marca um encontro, dá um buquê de rosas e assim por diante, é uma coisa fácil. Casamento você acha que é uma coisa fácil? Não é fácil. Dá trabalho. Amor é bom, mas dá trabalho. Custa caro. Às vezes o marido não está também preparado para o casamento, o rapaz não está preparado. Por quê? Porque não é dado ao trabalho, porque não sabe lutar. Olha o quanto que o Jacó lutou pela sua esposa. Será que você tem lutado pela sua esposa, meu caro marido? Será que você tem feito por merecer a sua esposa? Jacó trabalhou bastante. Uma pessoa para constituir família, ele tem que ter o amadurecimento, o preparo, e tem que ter a responsabilidade devida. Irmãos, eu conheci um senhor, membro da igreja de Guaxupé, e o nome dele, por coincidência, era Jacó, seu Jacó Senedese. O seu Jacó Senedese, ele era dono do cartório de Juruáia. E quando saiu essa questão da gratuidade do casamento, o indivíduo que quer casar, vai lá no cartório, o tabelião faz de graça. É assim hoje. E ele me disse uma coisa: pastor, eu não faço casamento de graça. Eu disse, mas por que, seu Jacó? O senhor não tem dó das pessoas mais pobres, mais simples? Ele me disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele me disse o seguinte: se o indivíduo não tem dinheiro para pagar um casamento no cartório, ele não vai ter também dinheiro e responsabilidade e compromisso para manter uma casa. E é uma realidade. Ele estava certo. E eu fui obrigado a concordar com ele. E até então não concordava. Mas é uma questão. Tem a responsabilidade. Por isso que os casamentos não têm perdurado, não têm durado. Por quê? Porque não há responsabilidade, principalmente do homem. Mas, caminhando um pouco mais, foi na fonte do amor em que podemos ver um homem pronto para ser transformado por Deus. Observe bem quem era o Jacó. Falei que ele não era um homem perfeito. Um homem que enganou seu pai, um homem que enganou seu irmão, um homem cheio de defeitos. Mas se você observar, a partir do momento em que ele tem o seu encontro com Raquel, Deus passa a trabalhar na sua vida. Deus já havia começado a trabalhar na vida de Jacó quando ele tem aquele sonho lá em Betel. No meio do caminho, para ele chegar até a casa de Labão. Mas Deus continua trabalhando na vida de Jacó. Deus transforma, Deus muda aquele homem. E é interessante observar que ele mudou até de nome. De Jacó, cujo significado, como nós dissemos, é enganador, ele passou a se chamar Israel, o homem que luta com Deus. Porque o casamento é uma luta, a família é uma luta, a vida com Deus é uma luta. E Deus mudou a vida dele. E observe bem que ele foi desonesto com o pai, desonesto com o irmão, mas ele foi muito honesto
correto e até demais com o seu sogro Labão. Por quê? Porque ele amava muito a Raquel. E se nós observarmos bem, quando há amor, há transformação, há mudança. Por isso, mulher crente, santifique o seu marido não crente. Seja usada como testemunha, como luz, como sal na sua casa, para ser instrumento de transformação do seu marido. Se você quer um marido que te ame, como Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Só o amor transforma. Se nós observarmos bem, hoje em dia tem manifestação para tudo. Manifestação contra isso, manifestação a favor daquilo, isso e aquilo. E nunca nada muda. Eu sou totalmente a favor de manifestações em muitos casos, não em todos. Mas sabe por que não dão certo essas manifestações? Sabe por que existem? Porque falta amor, falta o principal. As pessoas brigam na manifestação, as pessoas brigam por causa de político, brigam por causa de futebol, brigam por causa disso, brigam por causa daquilo, mas não luta pelo verdadeiro amor. Quando existir amor nesse mundo, vão cessar as manifestações. Por isso que falta é as pessoas serem transformadas, e só o amor de Deus transforma, porque o amor é o vínculo da perfeição. E nós podemos observar que os casamentos não duram porque as pessoas não querem mudar de vida. Por isso muda de marido, por isso muda de mulher. É assim. As pessoas não querem ceder. Mas Jacó foi um homem mudado por Deus. Mulher, ore para que o seu marido seja transformado. Seja um marido exemplar para você. E a mesma coisa você, homem, você, marido. Faça isso e vocês terão um casamento mudado por Deus. E finalmente, foi na fonte do amor que nós vemos o início de uma família vitoriosa. Observe bem que foi naquela fonte, a fonte do amor, que começou uma linda história, a história de uma família vitoriosa. A Bíblia fala de um Deus poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque Deus mudou o coração de Jacó, Deus mudou a vida de Jacó, e Jacó se casou com Raquel, teve muitos filhos, nem todos com ela, é verdade, mas nem tudo é perfeito, não vamos entrar nesses detalhes, mas de Jacó e da sua descendência nasceu José, o grande governador do Egito, também filho de Raquel, e nasceu o Redentor, o próprio Jesus Cristo. Que família maravilhosa! Tudo começou naquela fonte, a fonte do amor. A mesma coisa também Deus quer fazer com a sua casa, Deus quer fazer com a sua família, meu caro marido, minha cara esposa. Deixa Deus trabalhar, assim como Deus trabalhou na vida de Jacó, assim como Deus também trabalhou na vida de Raquel. Deus pode trabalhar na sua casa, Deus pode trabalhar na minha casa. Aquela família foi uma família vitoriosa e maravilhosa. E nós podemos ver que Deus transformou Jacó num homem melhor através do amor. E Deus também fez um milagre maravilhoso na vida de Raquel, que era estéril, mas o que aconteceu? Deus a curou e ela teve ainda 2 lindos filhos com o próprio Jacó. José, o governador do Egito, e Benjamim. Olha que história linda, olha que história maravilhosa, que pode ser a tua história. Por isso que você, marido, que você, mulher, que vocês possam ter sede de amor. Mas busquem na fonte. Qual é a fonte de amor eterno? Qual é a fonte do amor verdadeiro? Não estão nos filmes, não estão nos romances, não estão nas novelas. Está no verdadeiro Deus. Busque em Deus e tudo vai se resolver na sua vida e você será bem-sucedido. Meu caro rapaz, minha cara moça, que Deus te abençoe e Deus te guarde. Amém?